Esse seminário se propõe a inovar e tentar discutir de maneira bastante ampla os principais temas de política energética no Brasil. Você tem os industriais colocando a seguinte questão: a transição ela tem que ser dirigida por mecanismos de mercado. Então, minha primeira pergunta para você, Alan, a gente passou por uma mesa aí muito interessante, que são os dilemas da oferta de biocombustíveis e essa construção dessa nova indústria de biomassa, né? Primeira pergunta, você falou do contexto histórico, né, dessa indústria, que ninguém falou e acho que é muito importante contextualizar. Queria que você falasse um pouquinho desse contexto. Do contexto histórico da indústria de biotecnologia. Olha, essa foi uma indústria que, como negócio, ela começa quando a Suprema Corte americana, pela primeira vez, reconheceu para a GE a patente de um organismo geneticamente modificado. Naquela época eles tinham, foi em 1980 e poucos, desenvolvido um organismo que comia o petróleo que era despejado, então era um organismo que fazia limpeza ambiental. E naquela época não se sabia se podia patentear ser vivo ou não podia patentear ser vivo. Enquanto a gente não podia patentear, a indústria não tinha estímulo para se estabelecer, porque sem a proteção de propriedade intelectual, ninguém ia botar seu dinheiro a risco. Mas aí a Suprema Corte, nessa decisão muito pioneira, por volta dos anos 80, reconheceu que organismo geneticamente modificado podia ser patenteado. Esse foi um marco. O segundo marco foi quando a gente fez o mundo inteiro um esforço muito grande para sequenciar o genoma humano. E no processo de sequenciamento do genoma humano juntaram mais de 400 laboratórios espalhados pelo mundo, a maior parte deles com financiamento do governo americano, para fazer o sequenciamento, cada um fazia uma parte e depois se juntava. Quando o genoma humano foi concluído, aí estamos falando do ano 2000, 400 laboratórios do mundo ficaram sem ter o que fazer, mas estavam com a base instalada de pessoal, de equipamento, e aí o que é que faz com esse saber e com essa infraestrutura? Aí o pessoal começou a pensar, vamos levar isso para a indústria. E aí passaram a procurar micro-organismos que tivessem aplicações industriais. E aí foi um festival de inovação, porque quando você começa a trabalhar no micro-organismo, ele começa a dar resultados muito rápidos. A questão é até que ponto você consegue fazer esse micro-organismo dar resultados bons o suficientes para que ele produza algo mais barato do que a alternativa de transformar petróleo. Foi o que a gente viu aí agora nos anos 2008 até 2011, mais ou menos, onde a indústria floresceu e se criaram 250 empresas de biotech com base sólida, 12 IPOs feitos em 2 ou 3 anos e que são a base que constitui a indústria hoje instalada. E o momento que a gente vive agora é um momento de depuração, porque as 250 não vão sobreviver. Então esses pedaços de tecnologia vão ter que ser juntados por alguém. Isso é que faz um momento muito interessante. É um momento interessante porque ainda é uma indústria desencontrada. Quem tem tecnologia não tem capital, quem tem capital não tem matéria-prima, quem tem matéria-prima não tem nem tecnologia nem capital. Então tem que aparecer alguém ou alguns atores para juntarem esses pedaços todos. A matéria-prima, a tecnologia, o capital, a solução empresarial. Então, historicamente, o momento que a gente está é o de estruturação da indústria. É isso que acontece em poucos momentos da história. Uma indústria que se estrutura é uma indústria que está na hora certa para ser induzida, porque tudo que se planta agora tem um potencial de se tornar estrutural com muito menos esforço, mais rapidamente. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já construiu todo um cenário aí e você terminou o debate com uma pergunta de um aluno mexicano, levantando como está hoje o mercado, o marco regulatório dentro da biomassa e da indústria de biocombustíveis. Eu queria que você falasse dessas dificuldades, desse... O marco regulatório brasileiro tem cerca de 5 leis, todas elas são pós 2001. Então, do ponto de vista da idade, é um marco regulatório novo, mas do ponto de vista da mentalidade, é um marco regulatório atrasado. É um marco regulatório que não está habilitado a tratar diferentemente
um organismo geneticamente modificado que vai trabalhar dentro de um fermentador, de uma planta que vai ser plantada e cultivada em campo aberto por quilômetros e quilômetros. Então a gente tem, o Brasil tem que entender primeiro que nessa indústria, um dos fatores de competitividade mais importantes é a velocidade. E o marco regulatório brasileiro tira a velocidade das empresas que querem vir para cá. Então a gente tem um órgão regulador que é o CTN-Bio, que é quem aprova tudo nessa indústria, e é um órgão que tem 27 membros para aprovar alguma coisa, e esses 27 membros não são remunerados, têm que trabalhar por boa vontade, são escolhidos ou indicados por alguma competência na área, mas fazem isso quase como um trabalho voluntário. Então todos eles têm outras atividades, e aí o tempo para um processo ser estudado, lido, aprovado é naturalmente lento, porque essa não é a ocupação principal de nenhum deles. Então entender que o setor de biotecnologia é estratégica e aparelhar institucionalmente o Brasil para dar celeridade a essa indústria, eu acho que é o maior desafio do marco regulatório agora. É o que os americanos, por exemplo, já entenderam e fazem a aprovação de micro-organismo classe 1. Tem 4 classes de micro-organismo. O classe 1 é que não apresenta risco para a saúde humana e animal. E o classe 4 é aquele que tem um nível máximo de toxicidade, patogenia, ecotoxicidade. Então, muito complicado mexer com ele. Mas para os que são classe 1, sem risco à saúde humana e animal, a legislação americana, por exemplo, aprova isso por default. Você apenas informa ao governo que está usando esse micro-organismo e começa a trabalhar com ele. Aqui no Brasil não, a gente tem que fazer todo um processo de experimentação que por si só é longo, complexo e caro, e aí depois ainda tem que esperar o tempo de análise, julgamento e aprovação no CTN-Bio. Esse processo todo demora 2 anos. E aí o pênalti que a gente paga é ficar numa ciência que é ciência de fronteira, sempre 2 anos atrás da concorrência. Isso a gente tem que mudar. Se o Brasil quer de fato liderar essa indústria, essa é uma das questões que deve ser endereçada. Muito interessante. Das questões que o professor Bontempo levantou, a questão do etanol no futuro, como é que vai estar os biocombustíveis de primeira geração? Qual que é a sua visão sobre isso? Essa indústria começou com uma crença de que rapidamente a gente conseguiria ter biocombustíveis competitivos com o petróleo. Mas aí o petróleo parou de subir de preço, então está em níveis que não projetam mais nenhum desastre catastrófico de novo choque do petróleo. E para a gasolina, para o diesel, para o querosene de aviação, a gente ainda não tem nenhuma empresa com nenhuma rota que consiga produzir esses combustíveis competitivamente com a rota do petróleo. Por isso que muitas das empresas começaram a quebrar, porque elas venderam uma promessa de que entregariam combustíveis competitivos com a rota fóssil e não conseguiram entregar. O etanol celulósico é diferente porque, para esse caso, o etanol celulósico já é competitivo com etanol de primeira geração. Mas não são todos os países do mundo que têm uma malha preparada para usar etanol celulósico. Aí o que aconteceu é que quando as empresas perceberam que fazer combustível com biotecnologia não seria competitivo nesse momento com a rota fóssil, elas migraram para a produção de bioquímicos, porque bioquímico tem um preço mais elevado do que o do combustível, e aí essas empresas conseguem ser competitivas na rota bioquímica. Então o que a gente viu foi uma migração em grande parte das empresas do setor, saindo da esfera de biocombustíveis e passando a buscar bioquímicos. O que você concluiu dessa mesa, onde você tinha um parceiro de indústria, desse ecossistema? Qual a sua conclusão? Aqui nessa mesa a gente tinha um público especial porque estava todo mundo do mesmo lado. Ninguém combinou nada com ninguém antes, mas você via que os discursos estavam alinhados e tem, assim, primeiro, uma disposição de que a agenda do setor não é uma agenda competitiva, é uma agenda cooperativa. Tem tanto a ser feito e o mercado para combustíveis celulósicos é tão grande que nós, a Raízen, a Petrobras Bio, que são as únicas 3 empresas que já anunciaram plantas no Brasil, competem entre si. A gente tem uma agenda de colaboração para construir um ambiente adequado no Brasil. E o BNDES, que está aqui, tem tido um papel estruturante muito forte junto com a FINEP, porque tem sido o financiador dessas plantas pioneiras.
Então essa mesa que estava aqui é uma mesa em que quem está fazendo acontecer o setor no país estava hoje sentado aqui. O que a gente tem que levar é esse espírito para as outras esferas do governo que ainda estão com uma mentalidade de marco regulatório atrasada e desconectada com o potencial que essa indústria tem para o Brasil. Alain, uma última questão. Eu queria que você falasse aquela analogia que você fez dos robôs e os micro-organismos, que eu achei muito interessante, que os micro-organismos dentro da biotecnologia, eles são comandados como os robôs. Você lembra que você comentou essa frase que eu achei muito interessante? E queria que você falasse também da importância de um debate como esse, do Seminário GE, onde vocês podem expor abertamente, imparcialmente, essas questões do setor energético brasileiro. Pois não. Naquele momento que eu estava comentando é que a humanidade deu um enorme salto de produtividade quando, ao invés dos homens trabalharem, fazerem tudo, a gente colocou máquinas para fazer o trabalho dos homens. Essa foi a primeira revolução industrial. Agora o que a gente está fazendo é domesticando germe, domesticando levedura, domesticando bactéria, para eles fazerem os trabalhos que as máquinas faziam. Então, enquanto eu podia ter na indústria petroquímica um enorme reator, agora eu tenho na indústria bioquímica centenas de milhares de pequenos reatores que são as células desses micro-organismos. Então é nesse sentido que a gente está criando uma segunda revolução industrial, porque agora não são mais as máquinas que estão trabalhando para a gente, são os micro-organismos que estão passando a fazer esse trabalho. E aí o mundo a descobrir, acho que traz boas surpresas. E o seminário? Qual a importância do seminário? Importantíssimo para criar conscientização nacional, para difundir tecnologia, para criar uma cultura de que esse pode ser um fast track de desenvolvimento. Quanto mais gente a gente puder atrair para investir no setor, mais rapidamente a gente cria uma massa crítica que o Brasil ainda não tem para disparar na biotecnologia. Então, o seminário faz um papel importantíssimo de ajudar a construir massa crítica e um papel de educação muito forte. Muito obrigada. Existe custo em usar os combustíveis fósseis e existem custos em não usar esses combustíveis fósseis. A primeira coisa é reconhecer esse trade-off. E aqui no reconhecimento não é simplesmente um reconhecimento científico. É o reconhecimento o quê? O reconhecimento político. Acreditamos que podemos aprender com esse seminário para poder ensinar.